Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, onde quer que estejam, me ouvindo e me vendo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, nós queremos iniciar o nosso culto antes com um aviso aos irmãos. Com relação ao dízimo, estamos proibidos de nos reunirmos, então aqueles que tiverem seus dízimos para entregar, que o façam através da rede bancária, mesmo buscando o banco, fazendo o depósito direto na conta da igreja. Caso contrário, pode ligar para falar com o Firmino, que é o tesoureiro da nossa igreja, comigo mesmo ou com o Antônio Zanini Neto, que é o nosso presbítero. Esta era a informação que eu queria trazer para a igreja. Vamos iniciar realmente nosso culto lendo o Salmo 48, apenas comecinho dele, que diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Oremos neste instante, meus irmãos. Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade que temos de estar aqui na tua casa mais uma vez para louvar e bendizer o teu nome. Juntamente com os irmãos à distância, todos nós unidos num só espírito, numa só fé, num só coração. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, ó Pai, abençoando a tua igreja neste momento reunida por circunstâncias terrenas, por circunstâncias de enfermidade, de pandemia. Por isso nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada um, aonde quer que esteja, que o Senhor esteja falando aos corações dos nossos irmãos, através deste culto, através da mensagem, através de hinos, de cânticos. Que o Senhor esteja com cada um, não somente neste momento, mas por toda a sua vida, protegendo dos perigos, livrando dos males, aonde quer que estejam, aqueles que principalmente precisam e têm que trabalhar. Oramos também pelos médicos, bombeiros, polícia e todos que são obrigados nesse momento a estarem em ativa. Abençoe a cada um, Pai, também dando sabedoria, livrando de todos os perigos desta vida. Guarda-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. E nós vamos ouvir um clipe. Os irmãos que souberem poderão estar cantando também. Em adoração
Eu me rendo a ti, tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Oh, Rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Em adoração, eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Oh, Rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Salmo 118, versículos 8 e 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Meus irmãos, estamos passando por esta dificuldade. Estamos passando por um momento complicado. Todos nós sabemos, não precisamos estar relembrando os fatos, mas melhor é buscar refúgio no Senhor. Melhor do que confiar nos homens. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, ou seja, nos governos.
Portanto, confiemos no Senhor. Nós vamos ter um momento de oração, um momento de meditação. Enquanto estivermos meditando, nós vamos estar ouvindo mais um cântico, que é falar com Deus. Cada um no seu cantinho, onde estiver, fale com Deus durante este momento. Pai, queremos neste momento mais uma vez colocar a vida dos nossos irmãos, a vida daqueles que neste momento passam por alguma enfermidade, especialmente os que estão contraindo o vírus desta
enfermidade mundial, que o Senhor esteja colocando a tua mão sobre a vida de cada um deles. Os nossos irmãos, não somente estes que estão com a mesma enfermidade no mundo, mas outras enfermidades que nos causam preocupação. Que o Senhor esteja guardando a cada um, livrando deste vírus terrível, que o Senhor esteja realmente protegendo, ó Pai, especialmente os enfermos, aqueles que são suscetíveis do vírus, que são os idosos, que o Senhor esteja guardando a cada um, mas que cada um também esteja, ó Pai, fazendo a sua parte, colaborando para que não haja uma pandemia maior ainda. Nós oramos também pelas famílias da igreja. Que o Senhor esteja colocando a tua mão sobre cada um. O Senhor sabe as necessidades que cada irmão tem, que cada irmão tem passado, conhece os anseios de coração de cada um, sabe as necessidades, e nós oramos, ó Pai, o Senhor mesmo esteja tratando a cada um conforme a tua vontade. Ajude, ó Pai. Ajude a tua igreja, os teus filhos, nesse momento reunidos através da internet, aonde quer que estejam, ou aqui na cidade de Iacanga, ou seja, fora, que o Senhor esteja abençoando a cada um. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos à nossa mensagem desta noite, que será baseada no Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A desconfiança, meus irmãos, paira no ar em meio à modernidade, em meio à globalização. Diante de tanta falsidade ideológica e enganos subsequentes, as pessoas estão sendo treinadas para
desconfiar. Chegamos a um ponto em que a sociedade parte do princípio de que todos estão errados e então precisamos provar a nossa honestidade quando fazemos qualquer negócio. A imagem de uma criança saltando para o colo do pai é uma das imagens mais bonitas que existe, porque ela está demonstrando toda a sua confiança no pai. Ela sabe que o pai não vai desampará-la. Ela sabe que ao saltar aos braços de seu pai vai segurá-la. Eu me lembro dos nossos filhos, quando crianças, que faziam a mesma coisa, saltavam. Quando eu estava chegando do trabalho às 6 horas da tarde, o nosso filho Thales, quando me avistava a uns 50 metros de casa, ele saía em disparada para encontrar-se comigo e se atirava nos meus braços, que eu tinha que segurar ele no ar. Veja que maravilha que é a confiança no Pai. O que é a maravilha? O abraço de um pai, a ternura do abraço de um pai. E aí eu pergunto: você confia no seu pai? Uma vez, naqueles tempos idos, quando o telefone custava caro demais, custava muito, muito caro, um pastor da igreja disse assim: Cláudio, compra um telefone. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro para comprar, reverendo. Ele disse: então pede para o seu pai. Eu respondi: meu pai também não tem dinheiro para comprar um telefone para mim. Ele repetiu: pede para o seu pai. Aí eu entendi. E eu pedi para o meu pai. Como é bom a gente confiar e ter certeza que o nosso pai nos acode. Não me recordo exatamente, mas por aqueles dias, naquele mês, eu fui trabalhar. Naquela época eu era funcionário do Banco do Brasil e eu fui designado para trabalhar em outra agência. Consequentemente, eu iria receber diárias. Meus irmãos, a diária que eu recebi foi o valor exatamente para comprar um telefone. E compramos. Deus nos acode, Deus nos socorre. Confia nele. Ou ele não é seu pai? O Salmo 46 é dividido em 4 partes. Primeira delas: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A segunda: Deus é um rio que dá vida, alegra e salva. Em terceiro lugar, Deus é supremo sobre tudo e todos. Em quarto lugar, este salmo apresenta uma conclusão: aquietai-vos. Então, primeira parte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O versículo 7 também: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A pessoa que você mais confia sempre é a primeira pessoa que você procura quando tem algum problema, alguma dificuldade, para contar, para desabafar. O salmista declara que confia tanto em Deus que se refugia nele. Quando ele está apavorado, quando ele está necessitado, ele se refugia no Senhor, pois o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente.
diz ao Senhor: meu refúgio e baluarte, Deus meu, em quem confio. Salmo 91, 1 e 2. Se você precisa fugir para algum lugar, fuja para a presença de Deus. O versículo 2 e 3, que diz: portanto não temeremos, ainda que, primeiro, a terra se transtorne e segundo, montes se abalem no seio dos mares, ainda que, terceiro, as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria, quarto, os montes se estremeçam. Veja que ele coloca neste versículo quatro tragédias. A maioria das pessoas sentem medo. Tem medo que a vida se transtorne, que a terra se transtorne, tem medo que os montes se abalem, ou seja, tem medo de tremores, de terremotos, tem medo de maremotos, as águas tumultuem, espumejem na sua fúria e que os montes se estremeçam. Terremoto. Ele fala de maremoto e de terremoto. Exemplo disso, meus irmãos, é o terror que foi espalhado no mundo. Coronavírus. E aí a gente encaixa esta questão exatamente aqui, que a terra se transtorne. A terra se transtornou. Os habitantes da terra estão transtornados com esta enfermidade. O mundo inteiro trabalha para descobrir uma vacina contra este vírus. O mundo inteiro trabalha para descobrir um medicamento para a cura desta enfermidade. Mas veja, Deus é um rio que dá vida, que alegra, que salva. Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Outra característica de quem confia em Deus é a alegria. Nada deste mundo, nada que aconteça deve tirar a nossa alegria no Senhor. Claro que nós nos entristecemos com as mortes que já aconteceram, com aquelas que vão ocorrer ainda, nós nos entristecemos, sim. Nós nos entristecemos com aqueles que estão nos hospitais em tratamento, sim. Mas a nossa alegria no Senhor é muito maior do que qualquer outra alegria neste mundo. Suplanta a tudo que existe neste mundo. Quem confia em Deus sempre está alegre, mesmo em meio a dificuldades. Nunca deixe o mundo roubar a sua alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Vejamos agora os versículos 5 e 6. Deus está no meio dela, completando o versículo 4. Jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ainda bem que nós não ouvimos a voz de Deus neste aspecto, né? Mas vejam, jamais. Deus está no meio dela. Dela quem? A cidade celestial. Deus está no meio dela. E Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, ou seja, reinos podem gritar, podem espernear, podem fazer o que quiserem, como estão fazendo, mas Deus está tranquilo.
E o resultado do que vem ocorrendo é o resultado da globalização, o resultado da ganância, o resultado do pecado. O resultado de tudo isso está no aumento exagerado, não somente de coronavírus, mas de tantas outras enfermidades. E cada vez mais pessoas são controladas por álcool, drogas e medicamentos. Muitas pessoas precisam tomar remédios para dormir e, ao acordar, precisam tomar remédios para ficarem acordados. Embora a ansiedade seja um dos males do século, Jesus já previa isto e deu sua receita como especialista, baseado na confiança em Deus. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus capítulo 6. Quando confiamos em Deus, meus irmãos, sabemos que, embora tudo possa ser abalado, nosso Deus é mais forte do que tudo. E a nossa fé nele se fortalece. Em terceiro lugar, Deus é supremo sobre tudo e todos. O versículo 8 diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. O salmista demonstra tanta confiança em Deus que convida as pessoas para verem o que Deus está fazendo e ser grato por tudo que Ele faz por nós, por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Eu gostaria de convidar o irmão para pensar durante alguns instantes, rapidamente, o que Deus já fez na sua vida. Eu me lembro quando estávamos na Espanha e o dólar começou a subir aqui no Brasil, e nós éramos sustentados por irmãos e igrejas aqui do Brasil, que era convertido em dólar e enviado para a Espanha. De repente, o nosso ganho começou a diminuir. Chegando um dia que nós fomos ao mercado fazer compra, fizemos a compra. Quando passamos pelo caixa, que eu entreguei o cartão, que a moça passou o cartão, ela falou: sinto muito, não passou. Eu fiquei gelado. Naquele supermercado tinha um caixa eletrônico na parte de baixo, onde estacionávamos os carros. Eu desci aquelas escadas orando a Deus. Quando eu cheguei no caixa eletrônico, eu coloquei o cartão, digitei o valor que eu precisava para pagar as compra do mês. O caixa não recusou, o caixa eletrônico soltou o dinheiro. Questão de 2 minutos entre a caixa do supermercado dizer não passou o seu cartão, descer as escadas orando, colocar o cartão e sacar o dinheiro. Deus nos socorre. Deus não nos desampara. Deus está sempre ao nosso lado. Mas a ingratidão se tornou algo natural no ser humano. Lembramos de Deus quando estamos necessitados, quando estamos passando por momentos difíceis. Mas quando Deus nos atende, logo em seguida, a maioria esquece que Deus existe, esquece dos benefícios que receberam. A gratidão é uma característica da confiança em Deus, porque quem tem
esta convicção, sempre se lembra de tudo que Deus fez em sua vida. O versículo 9 agora diz assim: Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O salmista descreve este verso como o fim de uma guerra, não como o fim de uma batalha, mas como o fim de uma guerra que foi vencida. Veja, se fosse uma batalha vencida apenas e não a guerra em si, as armas deveriam ser guardadas, mas Deus quebra o arco, quebra a lança, consequentemente quebra as flechas e queima os carros no fogo, demonstrando para nós que não há necessidade mais de guerrear. Nosso Deus está acima de tudo e de todos. Quando vencermos esta pandemia, não vamos necessitar de mais nada em relação a ela, é claro. Vamos continuar nesse mundo, outras poderão vir, outras poderão ocorrer, mas sempre vencendo a guerra, sempre com Cristo Jesus vencendo. Mesmo no meio das dificuldades, meus irmãos, podemos dizer que nós temos paz do Senhor, que é maior do que qualquer paz passageira, qualquer paz deste mundo. Quando vencermos esta guerra contra este vírus, vamos ter uma paz passageira, porque outras poderão vir, mas a nossa paz em Deus, em Cristo Jesus, esta jamais morrerá, jamais terminará. E veja agora a quarta parte, que é a conclusão deste salmo. Ele diz: aquietai-vos, o versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Dr. Augusto Cury ficou conhecido no mundo todo com a sua teoria do SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Segundo ele, o mundo moderno tem sobrecarregado nossa mente de informações, de maneira que o nosso pensamento é mais acelerado do que o normal. Verdade. Veja o que está acontecendo. Liga o seu celular, já toca um sinalzinho e você recebeu uma mensagem. Você abre a mensagem correndo, tem lá uma informação, quem sabe até um fake news, mas isso te deixa com o pensamento acelerado. E mais, e segunda vez, e terceira vez, e quarta vez, e 10 vezes no dia, e 20 vezes no dia. E nós vamos ficando com o nosso pensamento mais acelerado, mais acelerado, mais acelerado. Nós precisamos descansar, e descansar no Senhor. Deixar as notícias correrem, mas não através das nossas mãos. Confiar no Senhor, sim. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Coloque esta enfermidade nas mãos do Senhor. Este pensamento acelerado agora gera outras doenças psíquicas, doenças emocionais, além de sintomas de concentração e insônia. O ser humano não foi criado para viver sob constante pressão como nos dias de hoje. Não foi.
Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus não vive sob pressão alguma, não vive. E Ele quer que vivamos em paz, em tranquilidade. Muitas pessoas dizem impensadamente que confiam em Deus, mas nas horas difíceis se desesperam e até mesmo desistem. Eu te convido, meu irmão, nesta noite, a jamais desistir. E para aprender a confiar em Deus, é preciso, é necessário, primeiro, buscar o Senhor em todo o tempo. Segundo, temer o perigo, ter alegria no Senhor. Mas temer o perigo, voltando à segunda parte, não é ficarmos olhando para ele, comentando, falando, divulgando, etc, etc, não. Em quarto lugar, estar firme na rocha que é Jesus e nele confiar totalmente. Quinto, ser grato por tudo que Deus fez em nossas vidas. Eu me lembro que conhecemos um presbítero, ele já é bem de idade. É um homem que confia no Senhor de uma forma preciosíssima. Uma vez na igreja, na escola dominical, eu estava falando e comentando sobre atritos que às vezes acontecem entre casais, né? E como era o casal mais idoso, eu falei: o senhor e a senhora nunca tiveram nenhum atrito? Eles responderam de forma até meio brava: não. Eu falei: mas nenhuma vezinha? Não. Mas nenhuma discussãozinha? Já disse não. E eu creio, porque uma vez esse homem era um homem pobre com uma família imensa, muitos filhos, e ele estava totalmente sem dinheiro, precisando comprar leite, não tinha dinheiro para comprar leite. E era um dia chuvoso, e ele estava descendo ou subindo, não me lembro, a rua, e orando a Deus, porque ele precisava comprar leite, e ele não tinha dinheiro para comprar o leite para os filhos. Ele olhou de repente na enxurrada e viu uma notinha descendo, boiando na enxurrada. Ele agradeceu a Deus e pegou aquela notinha. Na época era a nota de maior valor. Se nós formos pensar assim, a nota de maior valor hoje é R$100. Ele pegou aquele dinheiro, estava na enxurrada, foi para o mercado, comprou leite e comprou mais coisas. E ele conta isso com muita satisfação, porque ele estava orando, clamando a Deus que ele não tinha dinheiro, ele não tinha como comprar e ele precisava comprar. E Deus lhe socorreu. E Deus lhe deu paz, paz no coração. Esta paz ninguém pode nos dar, que é o sexto item aqui. E o sétimo item, meus irmãos, onde nós vamos estar terminando a nossa mensagem. Nós temos que nos aquietar. Nos aquietar. Sabe o que é isso? Nos aquietar. Ficar quieto.
fechar a boca, trancar e jogar a chave fora, amarrar os pés na mesa da copa, não sair de casa, ficar quietos, aquietar, mas aquietar de tal maneira que saibamos que Ele é o Deus, o nosso Deus do refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Nós precisamos aprender a fechar a boca, segurar nossos dedos para não correr em cima do teclado do computador enviando mensagens e notícias que muitas são falsas, muitas são fake news. Cuidado, cuidado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o que o nosso Deus está dizendo para você, está dizendo para mim. E nós precisamos nos aquietar nos braços dele, porque ele é o nosso refúgio. Amém e amém. Que Deus, meus irmãos, abençoe a cada um de vocês nesses tempos de aflição e que aprendamos realmente a nos aquietar e a nos refugiar em Cristo Jesus, que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio. Oremos. Pai, mais uma vez nós te buscamos em oração, porque nós queremos realmente ter essa paz no coração, que é a certeza de nos refugiarmos em Ti, que é o nosso porto seguro, que é a nossa rocha, que é a nossa fortaleza, que é quem nos livra dos males deste mundo. Embora muitas vezes tenhamos que sofrer algumas consequências, mas o Senhor é o Senhor de todos nós, é o Senhor Todo-Poderoso, é o Senhor, o Rei da Glória, é o Rei dos Reis. Não podemos confiar em governos, em presidentes, em reis, em ditadores, mas podemos confiar em Ti, porque o Senhor não falha, porque o Senhor é a nossa vitória, porque o Senhor é o nosso refúgio. Ajuda-nos, ó Pai, guarda-nos e perdoa. Não Te buscarmos, ó Pai, perdoa-nos. E a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, com todos que estão nos vendo, com todos aqueles que são filhos, estejam onde estiver. Que Deus, que o Espírito Santo os console. É o que nós desejamos, é o que nós rogamos a Deus. Amém.